Ontem foi dia 6 de abril de 2020. O governo fez uma reunião com todos os ministros para avaliar se demitiria ou não o nosso ministro da Saúde, Mandetta. Hoje, dia 7 de abril, eu gostaria de fazer a seguinte observação. O ministro ontem, depois que não foi demitido, ele citou no seu depoimento, na entrevista que ele deu na coletiva, um texto filosófico, um texto de filosofia, o mito da caverna do Platão. E o que isso tem a ver com a atual situação que nós estamos vivendo? Como a gente pode analisar o fato de um dos cargos mais importantes hoje do país, principalmente nesse momento, ter citado o mito da caverna? O mito da caverna, acho que a grande maioria de vocês já sabem. Um grupo de prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna, aonde só consegue ver as sombras. Eles não conseguem ver o que acontece fora da caverna, o mundo real. Todas aquelas belezas estão fora da caverna. E quando um prisioneiro consegue sair, ver as belezas, volta, solta os outros e conta para eles, ele é morto. Ele é morto por quê? Porque eles não acreditaram naquelas belezas. Eles só acreditaram nas sombras. Eu aqui rapidamente estou falando de novo o mito para poder explicar. O que o nosso ministro da Saúde quis dizer? Que nós temos que tomar um cuidado enorme, porque muitas vezes estamos dentro da caverna, na escuridão. E a única coisa que a gente enxerga são sombras. O que são sombras, Heraldo? São opiniões. Opiniões de um, de outro, de outro, de outro, teorias, uma série de ideologias. Mas quais dessas opiniões realmente devem ser praticadas? Quem tem a razão? Platão chama atenção e conta esse mito, que é muito mais uma alegoria, para dizer o seguinte: a verdade não está nas opiniões, não está nos prazeres, não está no que os nossos sentidos nos apontam. É preciso duvidar disso tudo. A verdade, ela está fora da caverna. E só tem um jeito da gente ir para fora da caverna: com a sabedoria, com o conhecimento, através da ciência, das pesquisas nas universidades, em educação, lendo livros, estudando, se aprimorando. O mundo da caverna é o mundo da ignorância, é o mundo da escuridão, é o mundo das trevas, aonde a gente... e eu achei fantástico, porque o ministro ainda falou assim: eu li pela 14ª vez o mito da caverna e ainda não compreendi. É claro, senhor ministro, que o senhor compreendeu sim o mito da caverna. O senhor ensinou uma das lições, o senhor reproduziu uma das lições mais importantes do Platão e do Sócrates, que é a humildade. A humildade de reconhecer a própria ignorância. Sócrates e Platão perceberam na época deles, na cidade de Atenas, que as pessoas mais importantes dali fingiam saber o que elas não sabiam. Elas eram duplamente ignorantes. Primeiro, porque não sabiam. E segundo, pior do que não saber, é não saber que não sabe. É ficar dando palpite, tomando decisões que levem em consequência a vida de uma série de pessoas sem saber o que você está fazendo. Então, senhor ministro, obrigado por ter citado o mito da caverna. Isso foi importante para a gente refletir. Será que muitos de nós, nas nossas profissões, nas nossas atribuições, citamos e tomamos decisões e citamos pessoas sem saber o que estamos fazendo? E principalmente, sem ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos? Diante de um micro-organismo, diante de um vírus, que por mais que as pessoas estejam estudando no mundo inteiro, ainda se sabe pouco. Será que não está na hora da gente aprender um pouquinho com um filósofo que escreveu lá no século V a.C. e refletir?
ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos, não sermos arrogantes, entender que desse assunto, até agora, ninguém tem a verdade, e se tem alguém que pode estar mais próximo, ainda que muito distante da verdade, é quem está uma hora dessa, horas e horas, madrugadas, se dedicando a buscar o conhecimento, com pesquisas, com a ciência. Fica a dica para vocês, não só para refletir, mas também para ler o Mito da Caverna. Porque o Platão, ele é bem claro, o verdadeiro conhecimento não está nas nossas opiniões. O verdadeiro conhecimento exige um esforço imenso para sair da escuridão. Só através da sabedoria nós alcançaremos, não a verdade, mas pelo menos o caminho em direção à verdade. Obrigado.